a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Ministra, muito obrigado pela presença da senhora aqui conosco, é uma honra. Boa noite. Boa noite, é uma alegria estar com vocês. A ministra Damares Alves é educadora, advogada e pastora evangélica da Igreja Batista de Alagoinha. Nasceu na Paraíba, mas morou muitos anos, nasceu no Paraná, mas morou muitos anos no Nordeste. A ministra Damares trabalhou no Congresso Nacional, foi assessora do senador Magno Malta, do PR, nos últimos 4 anos. Ao receber o cargo, disse que o direito à vida será um dos focos do trabalho no Ministério. Comigo aqui no estúdio, os meus colegas da política e também agora Andréa Sadi, a quem eu dou também o meu boa noite. Boa noite, Heraldo. Boa noite, Andréa. Ministra, eu queria começar com a senhora falando da trajetória da senhora. A senhora integrou o Congresso Nacional, a senhora tem uma longa trajetória. Conta cá para nós, ministra, como é que foi o convite para a senhora virar ministra? Uma surpresa, uma grande surpresa. E uma surpresa que eu adiei por 7 dias a resposta para dizer sim ou não ao presidente Bolsonaro. Mas hoje eu entendo que foi uma agradável surpresa. Havia uma demanda até da bancada evangélica com um nome no ministério com o seu perfil. Qual foi a influência da bancada evangélica? Nenhuma. Inclusive, pelo que eu li na imprensa, houve uma certa resistência da bancada evangélica à indicação do meu nome. Explicando que eu não fui convidada no primeiro momento para ser uma ministra. Eu fui convidada para ser secretária nacional de políticas públicas para mulheres. E, de repente, foi construído este ministério e aí o convite se estende para ser ministra. A Andréa Sadi tem uma pergunta para a senhora agora, ministra. Andréa. Ministra, boa noite, obrigada pela presença da senhora. Eu queria começar falando um pouco sobre o discurso de posse da senhora ontem. A senhora falou ali um pouco sobre que agora os meninos poderiam ser chamados de príncipe e as meninas de princesa. E hoje foi divulgado esse vídeo em que a senhora fala que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa. Hoje, a assessoria da senhora já explicou um pouco essa declaração, disse que a senhora estava fazendo uma metáfora ali, né, em relação à identidade de gênero. A minha pergunta para a senhora é o seguinte: qual é, de fato, de forma objetiva, o projeto, o programa do governo contra o que a senhora chama de ideologia de gênero? O que vai mudar? Olha, nós vamos combater o abuso da doutrinação ideológica nas escolas. Isso é uma realidade. Dizer que não aconteceu é querer tapar o sol com a peneira. Existe a doutrinação ideológica. Ao ponto de a gente ter encontrado mãe sendo constrangida e ensinada a não chamar suas filhas mais de princesa para não confundir meninas. O que estava acontecendo no Brasil era uma grande confusão, era uma grande confusão com as crianças, com os pais. Trouxeram para a sala de aula, com criança, um debate sobre uma ideologia, sobre uma teoria, a teoria de gênero. Deixa eu dizer uma coisa, nós não queremos que esse debate seja afastado, mas que seja feito nas academias, nas universidades, que eles discutem entre si. Mas trazer o debate de uma teoria, o debate de uma ideologia tão complexa e sem nenhuma comprovação científica para crianças de tenra idade, isso nós questionamos. Mas não somos só nós, nós educadores, nós pais, nós mães. Nós já temos manifestação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo apontando nessa direção. Cuidado com exagero de ideologias com crianças. Também já temos a indicação de médicos pediatras americanos na mesma linha. Cuidado, não confundam as crianças. O que estava acontecendo no Brasil é realmente uma grande confusão, especialmente na identidade biológica das crianças. Mas o que o governo vai fazer? Qual é, então, diante dessa explicação da senhora, qual é o projeto do governo para isso que a senhora está falando? A grande justificativa para a ideologia de gênero e para toda essa política que estava em sala de aula era o combate ao preconceito. Dá para a gente combater o preconceito sem dizer para a menina que ela não é menina e que ele não é menino e que o menino não é menino. As pessoas não entendem muito o que é ideologia de gênero. As pessoas pensam que a ideologia de gênero são os homossexuais, as lésbicas. Não, isso é diversidade sexual. O que é ideologia de gênero? Um grupo de pensadores chegou à conclusão, alguns anos atrás, de que a criança nasce neutra. E ela nasce neutra, cresce neutra e depois escolhe o que ela quer ser.
Esse grupo de pensadores dizem que a sexualidade ela é determinada pelo contexto cultural. E aí a gente questiona, a menina nasce menina, o menino nasce menino. Nós não podemos ignorar a identidade biológica. Então, o que estava acontecendo? Isso estava sendo levado de uma forma muito ampla. Menina, tu não és menina. Espera, depois você escolhe o que você quer ser. Então, o que a gente entende? O menino, quando olha para o corpo, o menino é o que ele vê. Uma criança de 3 anos, ele é o que ele vê. Ele olha para o corpo, ele está vendo um corpo de menino. E a escola está dizendo, tu não és menino. Espera para escolher o que você quer ser. Então, essa confusão na identidade, sem combinar com a família. A família está dizendo em casa, chamando a menina de princesa. E na escola estão dizendo, tu não és princesa. Então, o que aconteceu? Uma grande confusão no Brasil. Os pais pediram, vamos esperar um pouquinho, basta. E aí vem a proposta do governo Bolsonaro. Nenhuma doutrinação ideológica com crianças no Brasil. É um projeto ao Congresso? Não é um projeto, é apenas uma questão de política pública. É apenas como o ministro da Educação se posicionou ontem. Nós vamos trabalhar para que não haja exagero da doutrinação ideológica em sala de aula. Nós vamos continuar combatendo preconceito. Mas sem confundir as crianças em suas identidades. Só para fazer uma outra pergunta sobre isso, diante da repercussão hoje em relação a essa divulgação do vídeo da senhora, a senhora se arrepende dessa declaração que a senhora deu? De jeito nenhum, foi uma metáfora. Nós temos no Brasil o Outubro Cor-de-Rosa, que diz respeito ao câncer de mama com mulheres. Nós temos no Brasil o Novembro Azul, que é com relação ao câncer de próstata com homem. Então, quando eu quis dizer menina veste cor-de-rosa, menino veste azul, o que eu quis dizer? Nós vamos estar respeitando a identidade biológica das crianças. É um novo momento. É isso que eu quis dizer. Foi uma metáfora. E estava ali com todas as pessoas que estavam lá ontem na posse, e eu falei, e digo mais, menina é princesa, podemos chamar meninas de princesa no Brasil, podemos chamar meninos de príncipe, e isso não traz nenhuma confusão para a criança. Ministra, quem participa também do nosso debate aqui, desde o começo do Jornal das 10, é o Merval Pereira, ele está no Rio de Janeiro e tem perguntas à senhora. Por favor, Merval. Boa noite, ministra. Estou meio longe aqui, mas eu queria saber da senhora o seguinte. A senhora acha que para resolver o problema de gênero, a distorção de gênero que vocês do governo Bolsonaro veem, precisa fazer exatamente o contrário? Precisa mandar definir que menino é príncipe e menina é princesa? Não é melhor ser uma coisa mais normal? Veja só, como os ideólogos de gênero falam que não existe menina, não existe menino, não existe príncipe, não existe princesa, a gente vem na contramão. Nós não vamos impor nada. Nós só queremos dizer o seguinte, respeite a identidade biológica das crianças. Vamos deixar as crianças em paz, gente. Vamos deixar a criança ser criança em sala de aula. Quer fazer a discussão? Vamos fazer lá em cima na academia. Só queremos o seguinte, vamos tratar criança como criança no Brasil. E isso não estava acontecendo no Brasil. Ministra, o nome do ministério que a senhora ocupa é Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O que é o Ministério da Família? Da mulher em defesa da mulher, enfim, das questões femininas. Dos direitos humanos, gente, mas da família nunca houve. Então, eu queria saber o que é o Ministério da Família. Olha, nós já temos muitos países no mundo que trazem o Ministério da Família. E aí a gente tem acompanhado como esses ministérios trabalham em outros países e com resultados muito positivos. Qual é a proposta? É a gente trazer para o governo e a gente começar a pensar em políticas públicas estruturantes na perspectiva da família. A gente começar a trabalhar que nenhuma política pública mais hoje pode ser construída sem pensar no fortalecimento dos vínculos familiares. E aqui eu vou dizer uma coisa, família, configurações familiares. Eu preciso explicar uma coisa. Eu e minha filha, nós somos uma configuração familiar diferente. Eu sou uma mulher sozinha com uma filha indígena. Isto é uma família e ninguém vai tirar isso de nós.
Então, o que nós estamos querendo propor agora? Como o presidente Bolsonaro tem anunciado que não tem interesse em ser candidato, nós temos a chance de construir verdadeiras políticas públicas permanentes, não mais programas de governo, políticas públicas que possam ser de continuidade, políticas de Estado. E aí a gente quer estar trabalhando o tema família de uma forma transversal em todos os demais ministérios. Estarmos levando para lá, por exemplo, políticas educacionais que pensem na família, políticas de saúde que pensem na família, políticas de prevenção às drogas que pensem na família, não pense apenas no dependente químico, mas pense no contexto. Então, trazer a família aqui, dá a visibilidade e o protagonismo da família nas políticas públicas. Tem dado certo em muitos países, e aí o Ministério vem com o nome família. E a gente constrói dentro do Ministério uma Secretaria Nacional da Família. E nós vamos trabalhar não só na construção das políticas públicas executadas por essa secretaria, como também de uma forma de assessoramento aos demais ministérios, aos demais órgãos governamentais, trazendo a família para o protagonismo. Ministra, eu queria saber se esse conceito seu de defesa da família não está um pouco distorcido, porque outro dia a senhora fez uma declaração que me espantou, dizendo que o Enem prejudica a família, porque os estudantes podem ir para outros estados. Isso é um fato normal. No mundo inteiro, os estudantes mudam de estado para trabalhar, para estudar, saem da família. Não vejo como agora a Enem possa atrapalhar a família brasileira. Veja só, o que eu quis dizer com relação ao Enem. O Enem é uma excelente iniciativa, aplausos ao Enem. Muitos jovens estão tendo acesso ao ensino superior por causa do Enem. Mas olha a nossa realidade. Um menino lá do Rio Grande do Sul, ele faz o Enem, ele passa no vestibular para a medicina lá no Amapá, que é o grande sonho dele e da família. Este menino é tirado do contexto, às vezes tem apenas 16 anos. Será que nós não poderíamos estar começando a pensar em políticas públicas que este menino ficasse um pouco mais próximo da família? Em outros países acontece, mas nos outros países o papai tem dinheiro para ir lá na universidade visitar de vez em quando o filho. O filho vai visitar a família. O que acontece? Nós estamos encontrando muitos jovens no Brasil, nos campos universitários, em profundo sofrimento, em depressão. O suicídio no campus é uma realidade. Eu não estou criticando o Enem. O que eu quero dizer, daqui para frente, quando pensarmos políticas públicas, vamos pensar também sobre a perspectiva da família. Vamos trazer a família para esse contexto. A senhora acha que é papel do governo se meter na família, com a família, se meter como a família vai resolver seus problemas? Não é papel da família se meter, mas também o Estado não pode se omitir com relação ao enfraquecimento dos vínculos familiares. Nós estamos vindo com essa proposta. Os vínculos familiares serão fortalecidos nessa nação, porque nós acreditamos que família é base da sociedade. Família tem que ser protegida. Acreditamos que família protegida é nação protegida, é nação soberana. Sem interferência do Estado, mas o Estado podendo proporcionar políticas públicas de fortalecimento dos vínculos. E se o governo Bolsonaro se propõe a fazer isso, eu acredito que ele está no caminho certo. Porque os modelos anteriores não estavam dando muito certo. Ministra, então nós vamos estar fortalecendo família. Ministra, aí é que eu lhe pergunto, claramente a senhora coloca uma crítica à questão ideológica de governos anteriores, mas o que a senhora está trazendo é uma nova ideologia, Sim. Não é uma neutralidade. Não. Então, como a gente vê também no Ministério da Educação, ou seja, é uma ideologia substituindo a outra ideologia e com um perfil muito religioso, no caso. E aí o Merval coloca, de fato, essa questão de o Estado se intrometendo em decisões familiares. E aí são várias. Desde como tem que se tratar uma criança, aí eu acho que teria cada criança, não seria melhor cada família definir isso, até mesmo a questão de locomoção de um estado para outro, poder estudar em outro estado. Sim, veja só, você disse exatamente isso. Nós temos uma ideologia que é a ideologia de proteção da família, mas nós não estamos impondo.
Nós não estamos impondo. Então, é um mero Se o papai e a mamãe político. quiser vestir a criança de colorido, vista. Nós não estamos impondo. O que nós estamos dizendo é o Também era o seguinte, fim do mundo as se famílias impusesse, né? têm, as crianças pertencem à família. Ao contrário de que alguns ideólogos falam que a criança não é um bem único da família. As crianças pertencem à família. A família tem o poder de decisão do que é o melhor para os seus filhos e isso o Estado vai respeitar. O que nós estamos querendo oferecer agora? Nós estamos querendo uma outra perspectiva. Ali atrás, há pouco tempo atrás, não chame de princesa. O que nós estamos querendo dizer, pode chamar de princesa também. Mas É isso que nós estamos indo agora com essa proposta. Não é possível. Não, é possível. o Enem... Qual é a mudança do Enem? Não, Só vamos o ouvir Enem, as perguntas e a resposta da o ministra, por Enem favor. foi um exemplo que eu dei. Mas a É um senhora exemplo que defende eu trago, é um mudanças? exemplo muito pessoal, um exemplo que eu trago. Mas nós temos outras políticas públicas no Brasil, a questão do dependente químico. Vamos cuidar do dependente, mas esse pai, essa mãe já está deprimido, já está triste, esse pai, essa mãe já tem toda uma carga emocional. Vamos também ajudar esse pai, essa mãe a suportar esse momento que é ter um filho vivendo a dependência química. Então, a política pública para a família, toda a política pública está envolvendo a família como um todo. No caso do dependente químico, é outra história, vamos dizer. É um exemplo, é um exemplo. É uma coisa de trazer a família para o tratamento. Mas a gente está falando aqui de outra coisa, de Enem, por exemplo, dessa distância. O que é a família para a senhora? Veja só, tirar um menino de 16 anos de perto de convívio, de perto dos irmãos, dos avós, dos tios, de quem está com ele, e colocá-lo num alojamento... Mas ele está realizando um sonho. Está realizando o sonho, mas às vezes esses meninos ficam 4 anos sem voltar em casa, sem estar próximo dos seus. O que nós queremos, Cristiane, é o seguinte... Esse fortalecimento do vínculo é muito importante. A gente entende que o acompanhamento do pai, o acompanhamento da mãe é muito importante. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Enem foi um exemplo que eu citei, mas nós queremos, repito, o fortalecimento da família, o fortalecimento dos vínculos. Pai, mãe, a relação intergeracional, os avós com os netos. Hoje nós temos pais já em idades mais avançadas, nós temos, inclusive eu citei o nosso secretário nacional da pessoa idosa, da defesa das pessoas idosas, está com 68 anos, vai ser pai agora. Esse vínculo desse bebezinho dele com os filhos mais velhos, esse fortalecimento, o que a gente quer? Proporcionar que a família viva bem, com saúde, com educação, com segurança. Ver todas as políticas públicas do Brasil no fortalecimento e proteção da família. Merval, tem uma pergunta para a senhora, mais uma pergunta. Mais uma vez eu pergunto, a senhora acha que é papel do governo querer juntar ou separar familiares, o avô com o neto? Eu não estou entendendo exatamente aonde a senhora quer chegar com essa política pública, que é uma intromissão na vida das pessoas. Não, Merval, porque os pais querem estar junto dos filhos. É um clamor popular. As famílias querem estar junto dos seus filhos, sim. Se o pai não quiser, o Estado não vai obrigar. Gente, nós não estamos vindo com a proposta de obrigar pai a ficar perto de filho. Nós estamos dando a possibilidade de que a família viva bem. Nós estamos dando a possibilidade de trazer ideias de políticas públicas, de fortalecimento dos vínculos. Ninguém é obrigado. Se não quer, não quer. Porque se um estudante de Manaus ou do Amapá, como a senhora citou, tiver interesse de um curso que só tem no estado de São Paulo, ele vai ser impedido disso? De jeito nenhum. Ele vai ter... Deixa eu repetir. Tá. Vamos tirar aqui do foco o Enem, tá? Não é nenhuma crítica ao Enem. O que nós queremos que os vínculos sejam fortalecidos, os relacionamentos sejam fortalecidos, a família seja protegida, a família tenha moradia, a família tenha saúde. E nós estamos vindo nessa direção. Estamos dando mais uma outra oportunidade para o Brasil. Eu vou insistir. Eu não entendi qual o tipo de política pública que a senhora pretende executar em defesa da família. O que é? O que é a família e o que é, a senhora fala, proporcionar os laços familiares? O que é isso? Veja só, deixa eu trazer para vocês uma realidade que as famílias no Brasil estão enfrentando hoje e eu quero ter essa oportunidade de falar sobre isso. O suicídio e a automutilação entre crianças e adolescentes no Brasil.
Os números nos assustam. Nós estamos hoje, segundo os especialistas, com 20% das crianças, dos jovens e adolescentes no Brasil se automutilando. 20%. Deixa eu dizer isso em número. 206 milhões de habitantes, 70 milhões de jovens e adolescentes. Então, nós temos aí, inclusive, o programa Fantástico trouxe uma matéria recentemente que fala de 20%. 14 milhões de jovens e adolescentes se automutilando. E o que fazer com essas crianças? Como estarmos preparando as famílias para lidar com este problema que é tão sério, que é delicado, que é grave? Os pais não estão sabendo o que fazer. As mães não estão sabendo o que fazer, a escola não está sabendo o que fazer com isso. E o Estado vai saber? Nós vamos estar proporcionando, veja só, nós vamos estar proporcionando a esses pais e essas mães o acesso à saúde pública mental, à saúde pública. Nós vamos estar proporcionando a esses pais, aos conselheiros tutelares, curso para orientar os pais de como lidar com a automutilação, de como lidar com o suicídio, de como lidar com a prevenção. O que nós queremos está oferecendo para as famílias políticas públicas de proteção da criança. Mas o que se questiona, ministra, é que o Estado não oferece na área da saúde questões básicas. E como é que se vai chegar a um olhar, uma assistência em outras questões que também são da área da saúde? Olha, o governo Bolsonaro se propõe a fazer uma grande revolução na saúde. Você está falando do Estado com experiências daqui para trás. Nós estamos trazendo aí propostas de grande revolução na área da saúde. Aguardem os anúncios do presidente Bolsonaro para os próximos dias das grandes revoluções na área da saúde. Nós temos realmente muita coisa para avançar, mas não podemos nos omitir diante desse fato que eu trago, a questão do suicídio e a automutilação de crianças e adolescentes. Deixa eu dizer uma coisa para ti, é muito sério. A criança mais nova que está falando com essa ministra e que está se cortando, eu pertenço ao movimento chamado Brasil Sem Dor, um grupo de pais, educadores e psicólogos que estão dialogando com essas crianças. A criança mais nova tem 7 anos de idade. O SUS já apresentou relatório de crianças mais jovens que já se suicidaram no Brasil. Nós vamos precisar, junto com a família, encontrar uma resposta para isso, fazer um enfrentamento. Nossas crianças estão em profunda dor, nossas crianças estão em profundo sofrimento e nós vamos ter que estar ajudando as famílias a encontrar a resposta para tudo isso. Ministra, eu queria falar um pouco sobre o que a senhora já definiu como a grande prioridade, principal proposta em relação ao Congresso, que é o Estatuto do Nascituro. Queria que a senhora explicasse um pouco o que é que a senhora defende de fato, porque esse projeto está lá numa comissão, ele é um projeto polêmico entre os parlamentares ali, tem divisões de ideia. Eu queria que a senhora explicasse exatamente, principalmente o ponto em relação às mulheres que são estupradas, engravidam e o que esse projeto propõe. Deixa eu falar, foi um grande engano quando acharam que eu vou estar priorizando o Estatuto do Nascituro. Não, esse é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Me perguntaram quais são as propostas para as mulheres. Nós vamos fazer um enfrentamento à violência contra a mulher. O governo Bolsonaro vai ser implacável na violência contra a mulher. Nenhuma denúncia de violência contra a mulher que chegar pelo 180, às vezes as pessoas usam o Disque 100 também para denunciar a violência contra a mulher, será ignorada por este governo. Quando perguntaram suas propostas, nós estamos trabalhando, estamos construindo isso, um grande trabalho de apoio e proteção às grávidas no Brasil. Nós tivemos um programa do governo PT chamado Rede Cegonha. Aplausos ao programa, um programa espetacular, mas não chegou a todas as grávidas do Brasil. Não chegou a mulher ribeirinha, não chegou a mulher cigana, não chegou a mulher indígena. Nós gostaríamos de ter, no Brasil, um grande programa voltado para a grávida. A gravidez é o momento mais pleno da mulher. Esse ser incrível que é a mulher vive a sua plenitude durante uma gravidez. E o que nós vemos no Brasil ainda? Mulheres em pé no ônibus grávidas.
O que a gente vê no Brasil ainda? A grávida não tem acesso a políticas públicas. Faz o pré-natal, mas às vezes falta o dinheiro do ônibus para ir na segunda consulta. Então, eu disse naquela entrevista, gostaríamos que esse Brasil tivesse uma grande revolução, que as pessoas se reverenciassem quando vissem uma grávida, que as pessoas amassem a grávida, as pessoas todas protegessem a grávida, a começar lá na escola. E aí eu disse, tem um projeto de lei lá na Câmara, chamado Estatuto do Nascituro, que também se propõe a proteger a grávida. Quem sabe a gente não pega esse projeto, tira tudo que é polêmico e a gente transforma numa Estatuto da Grávida. Mas tiraria o trecho polêmico que fala que as mulheres que foram estupradas poderiam ter os filhos com pensão do estuprador? Não vou mexer nesse projeto de lei. Talvez a gente construa uma outra legislação para a proteção das grávidas, para trazer para o Brasil campanhas educativas sobre proteção da grávida. Mas falando do Estatuto do Nascituro, acompanhei todos os debates nos bastidores. Nós já temos 2 estados no Brasil que têm leis semelhantes, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O que essas leis estaduais falam e essa proposta federal foi construída? Existem mulheres vítimas do estupro e que engravidam, que não querem abortar. Essas mulheres existem. E eu vou lembrar para vocês de uma que vocês conhecem, uma história de uma mulher que vocês conhecem muito. A antiga secretária de Políticas Públicas para Mulheres, a deputada Fátima Pelais. A mãe dela estava presa na década de 60 por um crime passional. Ela conta essa história. E a mãe dela foi abusada por 3 homens na cadeia e Fátima foi gerada nessa situação. A mãe resolveu não abortar. A mãe resolveu ter Fátima. Fátima nasce no presídio, vive os primeiros anos de vida dela no presídio e Fátima se transforma depois nessa parlamentar incrível com 5 mandatos, chegou a ser secretária nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Nós temos mulheres no Brasil que fazem a opção de não abortar, mesmo a gravidez sendo fruto de uma violência. O que fazer com essas mulheres? Se o Estado proporciona para aquela mulher que quer abortar, que tem o direito, o amparo, essa mulher que não quer abortar, o Estado vai fechar os olhos para ela? Foi aí que nasce a proposta do Estatuto do Nascituro. A mulher que não quer abortar também terá o amparo da máquina, terá o amparo do Estado. Mas eu não vou... A nossa secretaria, o nosso ministério, não vai se envolver com o Estatuto do Nascituro. Nós vamos trabalhar na proteção da mulher, no combate à violência, nós não vamos tocar no Estatuto do Nascituro. Eu queria continuar nessa questão do aborto, para perguntar para a senhora em relação aos casos de aborto, além daqueles previstos em lei. Existe alguma possibilidade, alguma proposta? Qual é a proposta da senhora, qual é a proposta do governo? Nós não vamos apresentar nenhuma proposta com relação ao aborto. A legislação que está aí, vai ficar que está aí. O governo Bolsonaro não vai se envolver. É uma discussão no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional tem lá, quiser discutir, quiser alterar a lei, o nosso Ministério, especialmente a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, vai obedecer o que está na lei. Vai obedecer tão somente o que está na lei. E nós não vamos fazer nenhuma campanha, nenhuma iniciativa para mudar a legislação. Nós temos tanta coisa para fazer. Nós temos tanta coisa para fazer para proteger mulheres, para proteger meninas. E quando eu falo em proteger meninas, gente, urge a necessidade de um grande pacto do Brasil pelas meninas. Você sabia que nós ganhamos o título absurdo agora de ser o pior país da América do Sul para se criar menina? Eu fui menina neste país. Eu sei o que é ser menina neste país. Mas, olha, o governo Bolsonaro vem com a seguinte proposta: nós vamos construir uma nação que logo, logo nós vamos ser o melhor país do mundo para se criar meninas. Todas as mulheres vão querer vir para esta nação, porque vai ser a melhor nação do mundo para se criar meninas. Temos tanto a fazer. Então, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, não vai tomar nenhuma iniciativa para mudar a legislação. Isso é uma situação lá do Congresso. Nós vamos proteger mulheres. Nós queremos um país sem estupro. Nós queremos um país que a mulher seja respeitada, um país que a mulher seja protegida. Então, eu tenho tanta coisa para fazer, Ministra, eu não vou lidar com a modificação da legislação. A senhora se arrepende da repercussão daquela declaração também de que a mulher nasce para ser mãe? Toda mulher nasce pronta para ser mãe. No planeta Terra, a mulher nasce com útero, com ovário, com trompas. Toda mulher nasce pronta para ser mãe.
mas nem toda mulher quer ser mãe. Então, quando eu quis dizer aquilo, eu quis falar de uma forma, eu estava falando para o meu público. O que está acontecendo? Foi uma declaração para um site católico, né? A mulher nasce pronta para ser mãe. E se quiser ser mãe, seja mãe. Se não quiser mãe, que não seja mãe. E foi nesse sentido que eu quis falar. Por favor. Por favor. Você falou muito Um dos pouco. dois, por favor. Ministra, feminicídio é um dos grandes problemas Desafio. que a gente... o Brasil é eu acho que é o 4º país do mundo. Quinto. É o 5º. Em feminicídio. Neste ano, só em São Paulo, 44 Absurdo. casos. Agora, esse caso no Mato Grosso do Sul, que o homem matou o namorado da ex-mulher, sequestrou a filha, ele já não podia. Como é que ele já estava? Ele estava sob proteção, sob... Medida de segurança. Medida protetiva. Medida protetiva. Enfim, e aí ele ainda cometeu este crime. Qual é a política que o governo Bolsonaro terá? Porque eu me lembro que na campanha, em um determinado momento, o candidato Bolsonaro chegou a falar que alguma coisa nessa linha era tipo um mimimi. Mas parece que... Não é. Não, o presidente... E qual é a política que o veja governo só, vai nós vamos ter que fortalecer toda a política de repressão ao crime, tá? A mulher vai vir nesse pacote. Nós já temos algumas iniciativas extraordinárias em alguns estados. Por exemplo, nós temos o botão do pânico lá no Espírito Santo, que tem dado muito resultado. Nós já temos no Nordeste uma outra iniciativa com aplicativos de celulares. A mulher que está ameaçada, ela tem um aplicativo no celular que o homem chega perto, ela usa uma palavra e imediatamente a polícia é acionada. Nós vamos buscar alternativas para que a mulher que está ali na medida protetiva, essa mulher tenha mais garantia de proteção. Nós vamos ter que sentar e rever muita coisa com relação à segurança da mulher. Mas vou dizer uma coisa para ti. Nós vamos ter que fazer uma revolução nesse país, uma revolução cultural. E aí eu vou dizer, a proteção da mulher, a gente vai começar lá na infância. Nós estamos conversando com o ministro da Educação. E me permita voltar à questão da ideologia de gênero. Quando você diz para que menino e menina são tudo igual, que não há diferença, que eles são neutros, o menino vai dar porrada na menina porque ela aguenta. Nós vamos começar a falar que menina tem que ser tratada como menina. E eu não estou falando aqui que ela é uma coitadinha frágil, não. A menina precisa ser respeitada como menina. Se eu começo a trabalhar na escola o respeito à menina, o amor à menina, o cuidado à menina, eu creio que nós vamos estar trabalhando uma revolução cultural. A partir da tenra idade, o menino respeitar a menina como um ser diferente, um ser especial. Ô, ministra. Ministra, o Brasil é o país que mais mata homossexual no mundo. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a política pública? Também ensinar lá na escola o respeito às diferenças. Vamos deixar isso bem claro. O respeito à diferença também vai ter que ser ensinado na escola. Mas nós vamos respeitar a mulher, o negro, o índio, o quilombola, o cigano. Por falar em cigano, por favor, me permitam falar dos nossos ciganos. Vai ter que ser, Cristina, na verdade, uma grande revolução em que o governo Bolsonaro vem com essa questão da inclusão. O recado foi muito bem dado na posse. Nós estamos no novo momento. Um momento de unidade nessa nação. O Merval tem uma pergunta, desculpe. Para os... o Merval insistiu numa questão que ele quer perguntar. Ministra, eu queria que a senhora explicasse se a senhora acha que família é composição de homem e de uma mulher, ou a senhora aceita os novos tipos de família que existem modernamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou falando de vínculos. Tá? Nós temos avó com um neto, nós temos um pai com um filho. Esses vínculos precisam ser fortalecidos. Então, o Ministério vai estar respeitando os vínculos, E a as proteção famílias, dos Ministra, eu quero saber se a senhora acha que homossexuais formam uma família. Se você homossexuais podem adotar filhos. Olha, os homossexuais já podem. Filhos, os homossexuais já podem. Eles já podem adotar criança. Claro que podem. Eu quero saber se a senhora quer mudar isso.
Não, nós não queremos mudar isso. Nenhum direito adquirido vai ser violado pelo governo Bolsonaro. Que isso fique claro. Nenhum direito adquirido vai ser violado. O homossexual já pode adotar criança. Qualquer pessoa acima de 21 anos de idade no Brasil pode, desde que tenha 16 anos de diferença do adotante para o adotado. Então, isso é direito adquirido. O governo Bolsonaro não vai tirar nenhum direito adquirido. Quer dizer, a senhora acredita, a senhora entende família nessa maneira mais ampla? As configurações familiares estão aí. É este o mundo que está aí, fortalecimento dos vínculos. Ministra, a senhora ontem se declarou terrivelmente cristã. Sim. O Estado é laico. Laico. Como é que fica essa relação Veja do só, Estado laico com essa por posição? que eu disse terrivelmente cristã? Porque estão com medo de uma pastora ministra dos direitos humanos. Não, mas como a senhora... Deixa eu falar. Então é como se eu fosse terrível, a mulher terrível por ser cristã. Então eu realmente falei, sou uma ministra terrivelmente cristã. Mas isso pode De jeito nenhum. A partir do momento que eu entro no ministério, eu não posso arrancar de mim a minha fé. A minha fé caminha comigo e eu nunca vou negar a minha fé. Nunca vou negar a minha fé. Mas quem está naquele comando, quem está no comando do ministério, é uma advogada, é educadora, defensora dos direitos humanos, é uma gestora pública que tem fé e que acredita em Jesus Cristo. Então, é isso que eu quis dizer. O Estado é laico e nós vamos respeitar a laicidade do Estado. Ninguém está impondo religião. Gente, se eu não fosse evangélica e eu professasse uma outra fé, será que haveria tanta resistência? Eu sou evangélica porque eu faço parte de quase 1/3 da população brasileira. Não, a pergunta é no sentido de, como a senhora disse que é um governo de inclusão, de incluir outras fés, outras religiões. Sim, é nesse olha, sentido. Entre as 8 secretarias, deixa eu explicar, são 8 lindas e belas, espetaculares secretarias. Nós temos a da Proteção Global. Por que recebeu este nome Proteção Global? Porque o Ministério de Desenvolvimento Social foi transformado em Ministério da Cidadania. Então, essa Secretaria de Proteção Global, ela antes tinha o nome de Secretaria da Cidadania. Para não haver confusão na terminologia, a gente traz aí a Secretaria da Proteção Global. Lá está, lá dentro, lá está a Serpi, a antiga Serpi, lá dentro está todas as proteções globais, lá está toda a proteção global. Inclusive, lá dentro a gente tem a questão do combate à tortura, a questão da Comissão da Verdade. E a gente tem uma outra secretaria, a Secretaria da Igualdade Racial. Nessa secretaria a gente tem lá os povos de terreiros, as religiões de matrizes africanas, e eles estiveram comigo. E eu estou com esse povo na rua, gente, o tempo todo. Eu sou uma defensora de direitos humanos, eu trabalho a inclusão há muito tempo. Então, nós temos funcionários lá no Ministério que professam diversas fés. Ninguém vai ser preterido por causa da sua fé. Ministra, a FUNAI acabou indo para o seu ministério. Historicamente estava no Ministério da Justiça, houve até reação de etnias, enfim, de pessoas ligadas à causa indígena. Eu lhe pergunto, foi para o seu ministério e agora, antes mesmo da senhora assumir, a FUNAI perde a possibilidade de fazer demarcação de terras. A FUNAI não ficou muito enfraquecida e essa questão indígena não fica muito enfraquecida porque perde justamente a possibilidade de fazer demarcação de terras para o Ministério da Agricultura, ou seja, o Ministério que muitas vezes vai ter interesse em rever essa demarcação de terras indígenas. Veja só, vai ser atribuição do INCRA agora a questão da demarcação de áreas, mas não só a questão da demarcação de áreas indígenas, também as áreas quilombolas, a questão vai estar lá. A FUNAI não enfraquece, Mas deixa eu explicar uma coisa que talvez não ficou claro. O INCRA vai fazer a operacionalização das demarcações com esse departamento da FUNAI que segue para lá, com parte dessa diretoria que segue para lá, tá? Parte dessa diretoria. Mas quem vai dar a palavra final é um conselho de ministros. Nós estamos formando um grupo interministerial formado pelo Ministério dos Direitos Humanos, Defesa, Meio Ambiente, Justiça, Casa Civil, que vai dar a palavra final na demarcação. Então, não é uma decisão do INCRA. A partir de agora, não vai ser a decisão de um único ministro
de um único funcionário, de um único órgão. Vem aí um conselho interministerial para decidir sobre a demarcação. E eu estarei lá sentada neste conselho. Índio, na nossa pasta, é prioridade, que isso fique bem claro. Entre os ministérios também vai estar o Ministério da Agricultura, porque o INCRA está lá. Ontem o general Heleno disse aqui, a gente falou um pouco sobre a questão das prisões, né? Sim. Falando que não foram nessas palavras, mas desumanas, né? A gente já ouviu algumas entrevistas de alguns integrantes desse governo Bolsonaro falando que os direitos humanos acabaram sendo desvirtuados. Humanos direitos, né? Eu queria ouvir da senhora o que são os direitos humanos, o que é exatamente a pasta da senhora? É a proteção do indivíduo como um todo. Primeiro direito a ser garantido é o direito à vida, tá? Mas o nosso ministério vai dar uma atenção especial à vítima também. Tá? A vítima também. Então, é proteger o indivíduo como um todo. Com relação ao cárcere, nós temos 8 secretarias. Nós temos idosos no cárcere. A nossa Secretaria do Idoso vai estar cuidando do idoso no cárcere. Nós temos mulheres no cárcere. E aqui, vocês sabem quão difícil é uma mulher estar no cárcere. E como tem sido os presídios femininos. Nós temos pessoas com deficiência nos cárceres. A Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência vai estar acompanhando as pessoas que estão encarceradas e que têm deficiência. Então, este ministério vai estar trabalhando o indivíduo no cárcere como um todo. Nós não vamos esquecer dos encarcerados. É programa deste governo. Ministra, agora, durante a campanha, o próprio presidente Jair Bolsonaro, ele falava, olha, quando se falava a questão da superpopulação carcerária, que é uma questão ontem até colocada pelo ministro-general Augusto Heleno, ele falava que era uma questão, essa superpopulação, é melhor ter presos criminosos dentro dos presídios, mesmo que superlotados, do que fora. E aí eu lhe pergunto, como com essa afirmação já dita pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, que tem uma lógica, uma defesa do que ele faz, uma coerência do que ele tem falado. Agora, quando você tem uma superpopulação carcerária, que o próprio general Heleno considera desumano, e não se tem uma prioridade de construção de presídios, qual será a solução? Como humanizar esse preso, esse encarcerado, num país onde está claro que não é uma prioridade imediata do país? Olha, nós estamos conversando muito sobre isso, tá? O Ministério dos Direitos Humanos está sentando, está conversando com o Ministério da Justiça, nós estamos conversando com o Secretário Nacional de Segurança, nós estamos enfrentando. Este é um problema não só do governo Bolsonaro, um problema dos governos anteriores. Sim, também. A população carcerária. Nós vamos ter que dar uma atenção especial à população carcerária. E é um desafio do governo Bolsonaro. E isso vai ser visto com um olhar, com uma atenção muito especial. É desumano, Mas o que vai ser feito? Olha, veja só. A intenção eu entendi da senhora. Eu queria saber o que vai ser feito de concreto. O Ministério da Justiça vai estar anunciando algumas iniciativas. Tá? Deixa eu dar esse protagonismo para o meu presidente. Mas vem iniciativas nessa área, iniciativas incríveis. Deixa eu dar esse protagonismo para o outro ministro e para o meu presidente. Pois não, meu irmão? Ministra, eu queria saber se a senhora concorda com essa frase do general Heleno, de que direitos humanos são prioritariamente para humanos direitos. Deixa eu falar uma coisa, direitos humanos são para todos. Direitos humanos são para todos. E ontem lá na posse eu disse como eu gostaria que o nosso ministério tivesse outro nome. Ministério da Vida e Ministério da Alegria. O primeiro direito humano é o direito à vida. Então, eu acredito que direitos humanos é para todos. Jornal das 10 de volta, aqui no estúdio com a gente, o nosso time de comentaristas e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Mais uma vez, ministra, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal das 10. É uma alegria estar aqui, viu? Nós vamos fazer um bate-bola, aquele jogo rápido, Bora. Pergunta, resposta, André Sadi. Tem uma aí já. Tem uma pergunta, ministra, um pouco voltando em algumas questões que a gente tocou aqui, mas eu não posso deixar de perguntar sobre a questão da medida provisória, que exclui, na verdade, detalhes sobre a proteção aos direitos
da comunidade LGBT. A senhora até disse que jornalistas não fizeram o dever de casa, não leram direito ali a medida provisória, mas de fato não tem nada específico ali. Eu sei que em relação ao governo do presidente Temer, mas em relação ao governo Bolsonaro, qual é de fato a proposta para as minorias e para proteger a comunidade? Veja só, a medida provisória trouxe 8 secretarias. Entre as 8 secretarias está a Secretaria da Proteção Global. E hoje foi publicado o decreto. E o decreto é que detalha o que tem em cada secretaria. Então, se você ler o decreto hoje, você vai ver que está lá mantida a diretoria da proteção da comunidade LGBT. Não foi mexida em nada. Mas o que é essa proteção do governo? O que eles já vinham fazendo. Nós tivemos uma reunião durante a transição com a comunidade LGBT e nós priorizamos que a diretoria, dos direitos LGBT vai focar no combate à violência contra a comunidade LGBTI. Então, ela está lá. Inclusive, os mesmos funcionários continuam lá, ninguém trocou de cargo, continua lá. Ela só mudou o nome da secretaria. Em vez de cidadania, é proteção global e a diretoria mantém lá. Está no decreto hoje, tá? Merval. Ministra, eu queria saber se a senhora não está tendo que se explicar muito a cada declaração que a senhora dá. Talvez seja, como os assuntos são todos muito polêmicos e delicados, não seria melhor falar menos e fazer mais? Veja só, eu comecei ontem. Tá difícil ter um resultado de um ministério que começou ontem. E eu não falei. Começou com muita polêmica. As minhas falas estão sendo pinçadas de mensagens em igrejas, de palestras, enquanto pastora. Enquanto ministra, eu me pronunciei apenas ontem, 2 ou 3 entrevistas enquanto eu estava indicada, falando de como foi a transição. E aqui foi uma experiência incrível, tivemos uma transição espetacular. Gostaria que o governo Bolsonaro todo fosse aquela transição. A interação entre os ministros, a construção das políticas públicas junto. Eu, como ministra, me pronunciei apenas uma única vez, mas a imprensa tem pinçado aí falas minhas de mensagens em que eu sou veemente quando eu falo com o meu povo, quando eu falo com o meu segmento. E mando muitos recados e puxões de orelha para o meu segmento. Muitos puxões de orelha na minha igreja. Cotas, a senhora é a favor ou contra e para quem? A favor. Favor das cotas sociais. Sou a favor das cotas. Raciais, não? Também sou a favor. O presidente Bolsonaro hoje tem se posicionado mais com relação às cotas sociais. Esse governo vai estar fazendo uma discussão sobre as cotas raciais, mas nenhuma modificação, por enquanto, na questão de cotas. A Comissão da Verdade fica na sua pasta. Está na minha pasta. Olha a responsabilidade. É uma responsabilidade. Você tem um governo de forte influência militar, uma comissão que tenta ver o que aconteceu nesse período do país da ditadura. Como é que a senhora vai tratar essa Comissão da Verdade e como isso, os desdobramentos a partir de agora? Olha, a comissão veio do jeito que estava no outro ministério, a mesma composição. Nós não conversamos, não sentamos com eles ainda, mas nós vamos ter um olhar bem especial para a Comissão da Verdade. Nós vamos estar acompanhando tudo que acontece ali. Claro, com outro filtro, com uma outra lupa. Como é que seria esse outro filtro? Veja só, nós temos notícias, por exemplo, de algumas indenizações que foram dadas de uma forma assim exageradas no passado. Nós vamos estar acompanhando tudo isso. Mas... Não vamos rever nada que já foi dado. Mas daqui para frente, nós vamos dar um acompanhamento especial à comissão. Ministra, Ministra, como é que a senhora pode tratar da Comissão da Verdade com o presidente que já se declarou a favor do coronel Ustra, que é um torturador notório? Como é que trata esse assunto? Veja só, a Comissão da Verdade, ela tem toda uma dinâmica. E ela está chegando agora. Nós vamos sentar, nós vamos conversar, talvez tenhamos que rever algumas indenizações daqui para frente, como é que está sendo esse critério, mas a gente vai estar mantendo a Comissão da Verdade nesse ministério e eu vou dar uma atenção bem especial à Comissão da Verdade, sim. Ministra, a senhora, nessa montagem do Ministério, as secretarias, tinha uma das principais cotadas ali, que era a Desirê Queiroz para a Secretaria de Juventude.
que acabou sendo preterida porque teve uma campanha nas redes sociais associando a assessora à pauta da esquerda, porque ela defendeu a vida da Marielle Queiroz. Não foi por isso. Deixa eu dizer uma coisa. Essa secretaria... Eu queria só concluir a pergunta perguntando se a senhora temeu algum tipo de desgaste em nomear a assessora. Não, de jeito nenhum. A Desirê é uma das criaturas mais incríveis que eu conheci nos últimos dias. A Desirê foi um presente de Natal, uma menina incrível. Quem conhece a Desirê sabe o que eu estou falando. A Secretaria da Juventude, gente, por incrível que pareça, foi a secretaria mais disputada no Ministério. Vocês não têm ideia do número de candidatos a secretário que apareceram, que foram indicados. Desirê veio para nos ajudar a construir a nova formatação da Secretaria da Juventude. E a Desirê veio com uma proposta. Ela é negra, jovem, administradora, e ela veio para trazer a seguinte proposta: a gravidez precoce entre as jovens, especialmente entre as jovens da periferia. E ela sentou com a equipe, ficou uma semana na transição, mas ela é tão extraordinária, tão incrível essa menina, que ela começou a se destacar e o nome dela também veio ali naquele instante como uma candidata. Mas aí nós estávamos precisando de uma direção mais voltada à implementação de políticas públicas. Porque, infelizmente, essa secretaria... Mas ela defender a Marielle Franco não pesou para a senhora? Não. A secretária escolhida tem mais experiência em gestão. O critério foi o critério técnico, realmente. Mas a Desirê não está fora do time, está nos ajudando com propostas e queremos fortalecer essa menina para ser vereadora lá na cidade dela. Nasce uma grande liderança política no Brasil, a Desirê. Ministra, falar em política, qual vai ser o peso dos políticos na pasta da senhora? Políticos, os parlamentares? As pessoas, inclusive, por eu ter uma história de estar lá nos bastidores, achavam que eu ia ter essa pressão. Não. Nós tivemos uma indicação, a nossa secretária nacional da mulher é a deputada Thieron da Bahia, negra, advogada, administradora, com uma militância já na área. A bancada feminina ofertou o nome dela como indicação e nós acolhemos pela história. Ela vem também pelo quesito técnico. E nós tivemos uma outra parlamentar indicada, que é a deputada Rosinha da Defal, cadeirante, advogada, é do Ministério, é do Tribunal do Trabalho, lá de Alagoas, e ela vem. Mas, por incrível que pareça, a Rosinha não vem para a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela vem para a Secretaria da Mulher, para trabalhar com a Thieron no combate à violência contra a mulher. Os políticos vão mandar no Ministério da senhora? De jeito nenhum. Serão bem recebidos para tomar cafezinho com essa ministra, mas em nenhum ministério, o que nós temos observado, em nenhum ministério os políticos vão mandar. Gente, é uma nova era, nasce um novo Brasil. Não se pode nascer um novo Brasil com tomacada lá. Políticos não vão ter ingerência nos ministérios. E deixa eu dizer mais uma situação muito interessante, eu gostaria de anunciar, eu anunciei na posse ontem. A nossa secretária nacional da pessoa com deficiência é uma surda. Uma surda que está fazendo doutorado na PUC e já é professora da PUC. Então, pela primeira vez no Brasil, uma surda ocupa um cargo do alto escalão do governo brasileiro. E me parece que é uma das poucas no mundo. Então, a gente vem aí com a professora Priscila para fazer um grande trabalho como surda, ocupando o cargo de secretária nacional. O ministro, durante a campanha a gente viu o presidente Bolsonaro relativizando a questão de igualdade de salários entre homens e mulheres. A senhora já deu, inclusive, declarações em relação a isso, foi bem contundente logo quando foi indicada. Eu queria saber o que será feito. Deixa eu falar uma coisa, eu sou militante da causa da mulher. Eu sou feminina, militante da causa da mulher. Eu não me autodeclaro feminista, né? Olha, o Ministério Público está aí. Nós vamos agora, nas primeiras semanas, conversar com o Ministério Público, que é o que fiscaliza a questão da desigualdade salarial. Nós vamos fazer campanha se for preciso. Nós vamos rever algumas coisas se for preciso. Endurecer a legislação se for preciso. Mas a questão da desigualdade salarial, nós vamos levar isso muito a sério nesse ministério. Nenhum homem vai ganhar mais que mulher ocupando a mesma função. Essa é a nossa meta. Vamos lutar para que isso seja uma realidade no Brasil. E eu falei, se precisar, vou para a rua, para a porta das fábricas lutar. A senhora deu um puxão de orelha no presidente Bolsonaro em relação a isso, quando ele relativizou? Olha,
veja só, o presidente Bolsonaro falou muitas coisas, ele disse muitas coisas, mas quem conhece o presidente Bolsonaro sabe que ele é um homem incrível, um coração incrível, ele realmente acha que a mulher deve ganhar igual ao homem, sim, com certeza. A gente tem conversado muito sobre isso. Ministra. Gente, eu conheço o Bolsonaro há mais de 20 anos. Eu estou nos corredores do Congresso Nacional com aquele homem incrível há mais de 20 anos. E por isso que eu aceitei o convite, porque eu conheço o homem Bolsonaro, eu conheço o presidente Bolsonaro. Ministra, esse final do programa chama ping-pong. Então, a minha pergunta, a gente estendeu aqui, eu queria saber da senhora qual é o livro de cabeceira da senhora, qual é o... Você acredita que é o Vadimécum? Eu sou... Ninguém acredita. Só traduzindo o Vadimécum. É aquela junção da Constituição, Código Penal, Código Civil. Eu sou advogada da área de família. É um livro de advogados. Gente, eu era consultora jurídica no Congresso Nacional. Então, ele está do lado da minha cama, por incrível que pareça. Nos últimos meses, tem sido ele o meu livro de cabeceira. Eu tive que apresentar muitos pareceres a muitos projetos de lei recentemente. Ele estava ali, ele e a Constituição. Claro, e a Bíblia em cima dos 3 livros. A Cristiana é aqui porque ela tem uma filha preferido? advogada também que se vale muito do Vadimécum a Vadimécum. gente conhece há muitos anos. Qual o seu autor preferido? Olha, da literatura brasileira, vocês vão achar, assim, uma pastora. O som aqui. Jorge Amado. Olha, então, Pela forma como ele retrata. ministra, já que entramos em questões literárias do perfil da senhora, vamos ao Merval, por favor. Merval. Tá sem som. Tá sem som. Ah, Merval. Mas nós vamos voltar. Gosto do Merval, viu? Ele é imortal. Ô, ministra, por que, por incrível que pareça, Jorge Amado? Porque há toda essa questão de ser uma literatura muito voltado para a questão erótica, né? Mas por que eu gosto de Jorge Amado? Porque ele retrata muito o Nordeste como ninguém. E quem viveu ali na terra de Tieta e vê como ele descreve Tieta, como ele descreve quem conhece a terra de Gabriela, como ele descreve a terra de Gabriela. Então, essa coisa de descrever tão bem o Nordeste, eu gosto muito de Jorge Amado. Falar em escritores, a senhora falando em quem gosta, a senhora fez uma afirmação sobre o Merval. Agora ele já Gosto muito de você, Merval. Muito mesmo. Muito obrigado. Já disse que você é bravo, Merval. Tem cara de bravo, mas eu gosto muito de você. A sua pergunta no ping-pong, Merval. Não, eu queria saber se a ministra pretende moderar a sua linguagem para obter mais resultados e menos polêmicas. Olha, Merval, de ontem para cá, a única coisa que eu disse que me parece que virou polêmica foi que menina veste cor-de-rosa e menino veste azul. E eu lamento que as pessoas não tenham dado destaque para as outras coisas que eu falei, como 30 crianças são assassinadas por dia no Brasil. Como 1 a cada 3 meninas pode estar sendo abusada sexualmente no Brasil. Situações como eu disse ontem, que a cada 11 minutos uma mulher sofre estupro. Eu trouxe outras informações e eu vou continuar falando sobre números e vou continuar falando sobre as crianças indígenas sendo enterradas vivas. Eu falei tanta coisa ontem, mas só isso repercutiu. Então, nos fale, quais são as primeiras medidas do seu ministério? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, está toda a imprensa ligando. Nós gostaríamos muito que esse fosse o fator surpresa do presidente da República. Ele vai anunciar nos próximos dias as principais medidas dos 100 dias de cada ministério. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a criança está no protagonismo. Nós vamos tentar construir nessa nação um grande pacto pela infância. Ministra, muito obrigado pela participação da senhora, Já pela acabou? presença da senhora. A senhora viu? Eu quero voltar. Eu A quero senhora voltar. voltará várias vezes, como os demais ministros, integrantes do governo, do novo governo, estarão aqui no nosso Jornal da 10. Obrigado, boa noite, ministra. Obrigada, foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço a participação da senhora.